Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté realiza nesta data a 4ª reunião pública da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar e apurar supostas irregularidades nas multas aplicadas pelos radares instalados no município de Taubaté. Instituída pelo ato número 3 de 2015, a requerimento da vereadora Vera Saba, requerimento número 0581 de 2015, aprovado na 130ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de 3 de 2015. Antes de iniciar propriamente os trabalhos, eu quero esclarecer a todos que esta audiência está sendo realizada em função de um ofício que foi enviado pela vereadora Vera Saba, onde ela faz vários questionamentos sobre o processo licitatório que foi realizado para a contratação da empresa que está operacionando os radares instalados em Taubaté. A vereadora afirma neste documento de que a servidora Angelique Mota seria a responsável por essa licitação e que, portanto, a mesma deveria ser ouvida para prestar maiores esclarecimentos. Dessa forma, essa presidência decidiu por bem acatar a sugestão da vereadora Vera Saba e convocar a servidora Angelique para que ela possa dar maiores explicações acerca da referida licitação. Esclareço ainda que os nossos trabalhos se realizam nos termos dos dispositivos da resolução número 11, de 19 de novembro de 1990, regimento interno, em especial a resolução 181 de 2015. Vou registrar a presença dos membros da comissão, vereador Jefferson Campos, vereador Diego, vereador Luiz Henrique, o Neneca, vereador presidente dessa casa, o Digão, ex-vereador e hoje assistente aí do prefeito Itamar, vereadora Vera Saba, mais assessora, e a Angelique, né? Agradeço a presença de todos, em especial a Angelique por atender a nosso convite, né? E vou solicitar o vereador Jefferson Campos, que é o relator secretário, para que faça a leitura da ata da última audiência. Boa tarde a todos. Ata número 7, CPI, instituída pelo ato 3/2015, quinta audiência, aos 17 dias do mês de novembro de 2015, às 14h30, no plenário da Câmara de Taubaté, reunir-se os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituído pelo ato da presidência número 3, para ouvir depoimentos do senhor Flávio dos Santos Pereira Dutra, delegado regional do IPEM. A vereadora Gorete, presidente do CPI, abriu a sessão, saudando todos os presentes e depois dando explicações sobre as fundamentações do trabalho. A presidente disse que ainda tinha sido convidado para depor o senhor Roberto Aranda, representante do Imetro, e que mais tarde foi constatado que o mesmo não seria a pessoa indicada para falar em nome da entidade. Depois das explicações sobre os fatos, a vereadora pediu para que o senhor Flávio tomasse assento no seu lugar no plenário. Foi registrada a presença dos membros da comissão, os vereadores Jefferson Campos e Luiz Henrique Neneca. Ato contínuo, o vereador Jefferson Campos, relator e secretário, fez a leitura da ata da última audiência, realizada no dia 28 de outubro, e do ofício encaminhado pelo senhor Flávio dos Santos Pereira Dutra, delegado regional do IPEM. A vereadora Gorete começou questionando o senhor Flávio sobre se seria de seu conhecimento os fatos apontados pela vereadora Vera Saba, que deram origem à CPI, no que o depoente afirmou que não. A vereadora Gorete perguntou sobre o processo de homologação dos equipamentos instalados no município, que solicita essa homologação. O depoente disse que quem solicita a vistoria é a empresa vencedora da licitação. Quem faz a solicitação de verificação é emitida uma guia de recolhimento e depois agendada uma data para a verificação. Após aferir os equipamentos e certificados, e só então podem entrar em operação. A vereadora Gorete perguntou sobre a existência de modelos diferentes desses equipamentos no mercado e se existem diferenças em relação à qualidade desses equipamentos. O senhor Flávio disse que não. O senhor Flávio disse que tem vários modelos de equipamentos no mercado que são aprovados pelo Imetro para o uso. Existem alguns equipamentos mais sofisticados e outros mais antigos, mas todos são inspecionados e aprovados pelo Imetro.
O vereador Jefferson Campos comentou sobre o assunto e questionou sobre a obrigatoriedade da vistoria do Inmetro em todos os equipamentos. O depoente afirmou que todos os radares instalados são necessariamente obrigados à inspeção do Inmetro para estarem funcionando e autuando, e que isso é determinado por uma portaria do Inmetro. Depois de aprovado na verificação, é emitido um certificado que tem a validade por um ano, podendo ser feita uma verificação antes do prazo, caso ocorra algum problema com o funcionamento, como, por exemplo, problemas ocasionados por um raio. O vereador perguntou ainda se todos os radares instalados em funcionamento foram certificados. O senhor Flávio afirmou que sim, porque, caso contrário, isso consistiria em irregularidade e os responsáveis seriam punidos. Também foi perguntado pelo vereador Jefferson Campos se teria existido alguma determinação da empresa para que os radares fossem adulterados para fazer uma fábrica de multas. Não, de forma alguma, afirmou o depoente. O vereador Neneca questionou sobre a periodicidade da revisão dos radares. O senhor Flávio disse que o certificado seria validado por um ano e que, após o vencimento, teria que ser renovada a verificação. Se houver alguma manutenção, tem que passar por nova verificação. A vereadora Gorete perguntou sobre a existência de tolerância em termos de aferição dos radares. O senhor Flávio disse que existe uma margem de tolerância de 5 km por hora, para mais ou para menos. Se estiver dentro dessa tolerância, o equipamento é aprovado. Para aplicar a multa, essa tolerância passa para 7 km. A vereadora Gorete abriu a palavra para os demais membros da comissão e vereadores presentes. O vereador Paulo Miranda e o vereador Digão. O vereador Digão perguntou se o depoente saberia dizer quantas empresas fornecedoras de radar existem. O senhor Flávio disse que são muitas, mas que não saberia precisar. A presidente agradeceu a presença do senhor Flávio e declarou encerrada a presente audiência. Para constar, eu, o vereador Jefferson Campos, secretário relator, lavrei a presente ata, que após lida e achada, será assinada pelos demais membros da comissão, bem como será juntada cópia da gravação na íntegra de todo o depoimento que foi gravado pela TV Câmara para eventuais consultas. Pediria ao vereador que fizesse a leitura do ofício enviado pela vereadora Vera Saba. Ofício 141/2015, vereadora Vera Saba, Taubaté, 28 de outubro de 2015. Referência, Comissão Parlamentar de Inquérito dos Radares, excelentíssima senhora vereadora Maria Gorete dos Santos, presidente da CPI. Excelentíssima vereadora, cumprimentando-a, servimos-nos do presente visando colaborar com os trabalhos da CPI dos radares, considerando que a abertura da CPI foi instaurada também para investigar as empresas envolvidas no processo de implementação dos sistemas radares. Vimos informar que essa vereadora dirigiu-se até a sede das empresas que compõem o consórcio Taubaté Vias e constatou que a discrepância entre o capital social declarado pelas empresas e o local de sua sede. Considerando que a empresa líder do consórcio, Talentenc Tecnologia Limitada, informou que seu endereço é a Rua 13 de Maio, 68, primeiro andar, Jardim Frediani, Santa Parnaíba, documento em anexo, São Paulo, bem como declara que seu capital social é de R$2 milhões. Porém, o local trata-se de um prédio antigo, com instalações precárias e, segundo locatários, a empresa somente manteve uma funcionária por ano, estando a sua sala fechada por alguns meses. Neste passo, foi averiguado o endereço da empresa DCT, Tecnologias e Serviços Limitada, na Rua Alberto Frediani, 920, Santana Parnaíba, na qual declara um capital social de R$1.100.000, sendo sua sede uma casa adaptada para a atuação da empresa, onde apenas 2 funcionárias estavam presentes, porém não puderam responder nenhum dos questionamentos e ficaram preocupados com a visita. Ademais, em 21 de outubro de 2015, houve a verificação da sede do consórcio Taubaté Vias, que na verdade trata da sede da empresa Talentenc Tecnologia Limitada, mas na localidade também possui funcionários da empresa Percons, Sociedade Anônima, atuando dentro do prédio, que até a presente data não foi citado no pregão número 278C-13. Desse modo, é preciso investigar a existência de fato do consórcio Taubaté Vias, bem como a confiabilidade das empresas e ainda a condição financeira e econômica das empresas que compõem o consórcio. Haja vista que o responsável pela licitação fora a servidora Angelique Mota, acredita-se que essa deve ser convocada a esclarecer todo o processo licitatório, eis que o processo administrativo 41195/2013 possui mais de 20 volumes. Certo de vossa compreensão, no atendimento a este justo pleito, aguardamos a deliberação positiva sobre o assunto e aproveitamos a oportunidade para renovar nosso processo de elevada estima e consideração, atenciosamente, a vereadora Vera Saba, PT. Bom, então, acredito que com isso nós podemos iniciar, então, as nossas perguntas. E aqui é decidido já
entre todos os membros que a gente faz a pergunta e a senhora responde em seguida, tá? Há quanto tempo a senhora é servidora municipal e qual a sua função na prefeitura, Angelique? Usa o microfone. Pronto? Sem fio é mais fácil para ela. Já, tá. Obrigada, Nenê. Comecei em 2013, em janeiro de 2013, né, no começo da administração do José Bernardo Ortiz Júnior. E eu comecei na Prefeitura de Taubaté como gerente da PDO, que seria a área de informática, e hoje eu sou da Secretaria de Mobilidade. Na secretaria. Isso. Procedem as denúncias da vereadora que a senhora seria a pessoa responsável pela licitação da empresa para operacionalização dos radares no município? Isso, na verdade, o prefeito passou a tarefa de elaborar o termo de referência. Então, para montar uma sala de operações integradas, que seria a parte de segurança e a parte de mobilidade, de fiscalização de trânsito. Ok, que começou faz pouco tempo, né? Agora funcionaram as duas juntas? Não, desde o início. Desde o início? Desde o início, desde 2014. Mas as multas foi pouco tempo? Pelas câmeras? Pelas câmeras sim, porque teve alguma aprovação até junto à casa regulamentando isso. Certo. O consórcio Taubaté Vias é formado por 3 empresas, certo? Isso. A Talentec Tecnologia Limitada seria a líder do grupo e, segundo a vereadora, a discrepância entre o capital social declarado, R$2 milhões, em relação à sede da empresa que estaria funcionando em instalação e condições precárias na cidade de Santana do Parnaíba, o que em nada condiz com uma empresa de porte como se apresenta. Disse ainda que a empresa aluga o imóvel e que só teria uma funcionária. A senhora sabe dizer? Não sei dizer. Por quê? Na verdade, eu elaborei o termo de referência, foram abertos os pregões, tem um histórico disso em todo o processo. Toda a apresentação de documentação, isso em relação à empresa, a constituição da empresa, contrato social, enfim, tudo isso é validado pelo setor de compras. E o que coube a minha parte foi exatamente a questão técnica. Então, assim, eu não faço nenhuma referência e não vou saber responder nada a respeito de capital social, a respeito de constituição da empresa. Vereador Jefferson, gostaria de fazer alguma pergunta? Sim. Boa tarde, Angelique. Boa tarde. Nessa da sua presença, vamos lá. De uma forma bastante resumida, como acontece um processo de licitação desse tipo? Então, primeiro nós temos que fazer um estudo, um levantamento, no caso, até tendo como referência outros termos de referência de outras cidades, de outros serviços. Nós optamos aqui em Taubaté por fazer uma modalidade, no caso, de prestação de serviço e unificando os 2 serviços, tanto da segurança como monitoramento das vias e também da fiscalização eletrônica em relação à parte de trânsito. Então, foi elaborado um único termo de referência, foi agendado aí o primeiro pregão, que foi em setembro de 2013. Esse primeiro pregão teve questionamento e aí nós suspendemos para fazer essa resposta, esse levantamento todo, e sucessivamente foram marcados os pregões até que ele foi de fato concluído. Sim. E toda a documentação apresentada, né, são objeto de confirmação, por exemplo, capital social, endereço físico, toda a documentação que a empresa apresenta no ato do pregão, no dia do pregão, é analisado pelo setor de compras, pelo pregoeiro, pela equipe de compras. É atestado, né? Sim, sim. Tá. Tem as certidões que eles apresentam, todas as empresas. Perfeito. Se alguém tiver supostamente mentindo, não teria como averiguar, porque aí seria uma questão da empresa, né? Exatamente. Mas toda a documentação ali... Ela é toda apresentada. Toda apresentada. Sim. E atestada, né? Aqui, até a empresa que não entrega a documentação, ela é desclassificada. Perfeito. Mais nenhuma pergunta, presidente? Primeiramente, boa tarde, Angelique. Boa tarde. Vou ser bem breve também. A princípio, quantas empresas participaram efetivamente desse processo? Na verdade, foram 4 pregões. 4.
O primeiro foi suspenso, então de fato não aconteceu, ele só foi publicado. O segundo, ele teve uma participação. Para dizer a verdade, estou em dúvida se foi o segundo ou o terceiro, mas teve uma participação. No terceiro, teve uma suspensão pelo Tribunal de Contas. E o último, que foram 3 empresas. Então, foram 2 individuais e uma no formato de consórcio, sendo composta por 3, que seria a Talentec, a DCT e a GCT. Tá bem. E a segunda pergunta, o consórcio Taubaté Vias declara ter sua sede na capital de São Paulo. E segundo a vereadora, foi feita uma visita no local e lá constatou que se trata da sede atual da Talentec e que junto funciona outra empresa, a Perkson S.A., e que em momento algum aparece no pregão 278C.13. Agora vem a pergunta. Também, neste caso, a senhora teria alguma coisa a dizer? Não tenho conhecimento, eu não faço vistoria no local. Angelique, só para encerrar, queria perguntar quais as exigências que a empresa deveria cumprir para participar do processo? Tem que apresentar atestado de capacidade técnica, numa das modalidades, até mesmo um dos questionamentos que foram feitos, a maioria das empresas, a questão de aglutinação. Então, nós solicitamos, que não teve nenhuma mudança pelo Tribunal de Contas, então nós solicitamos o quê? Um atestado de capacidade técnica ou na área de monitoramento ou na parte de fiscalização, e todas apresentaram, todas, inclusive quem não foi vencedor. Ok, da minha parte também acho que então, os membros não teriam mais perguntas, né? Então, vereadora Vera Saba, só um minuto, nós devemos... Acho que 10 minutos é o suficiente, vereadora? Então tá. Senhora presidente, eu posso fazer todos os questionamentos e depois ela responder no final? Tá, a senhora que veja melhor. Para não ultrapassar o tempo. Ok. Então, inicialmente quero cumprimentar Vossa Excelência, presidente dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito e todos os demais membros da mesa. Cumprimentar a senhora Angelique Mota e parabenizá-la pela disposição em prestar os esclarecimentos que são extremamente relevantes para a população de Taubaté. Eu vou iniciar meus questionamentos já propondo, senhora presidente, que o setor de compras, o pregoeiro, ele também possa prestar os depoimentos, uma vez que existem questionamentos que não cabem à senhora Angelique. E também sobre o questionamento do vereador Neneca, sobre a questão da Perkson, também que o responsável técnico competente possa prestar o depoimento para esclarecimento. Depois eu vou citar alguns nomes aqui do procurador Hernani, do município, mais a pregoeira, 2 pregoeiras e mais equipe de apoio. Vou oficializar isso para CPI, para que possamos ter mais esclarecimentos a respeito. Minha primeira pergunta é, senhora Angelique, por que a empresa vencedora, o consórcio Taubaté Vias, que compõe a líder Talentec, que tem como sócio ex-representantes da empresa Engebras, senhor Reginaldo Maurício Rocha e senhora Kate Amaro da Silva, apresentou manuais exclusivos da empresa Engebras, que está sendo julgada pela máfia dos radares em Santa Catarina, por meio da ação penal proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina. O segundo questionamento é, o seguro J. Malucelli cobriu os danos causados pela destruição dos radares conforme registro nos boletins de ocorrência? O terceiro questionamento é, a senhora confirma que o processo licitatório foi complexo e com inúmeras irregularidades que culminaram em novas publicações de editais e suspensão pelo Ministério Público? O quarto questionamento é, gostaria que fosse explicado sobre a notificação de irregularidades, está previsto na página 9043 do processo licitatório, está aplicada pelo agente fiscal Sérgio B. Francisco, à senhora Angelique Mota, foi recebido em 19 de agosto de 2014 pelo servidor Tiago José Gomes. Gostaria que fosse explicado esse procedimento.
E também o quinto questionamento é: a senhora, como gestora do contrato, assegura que a empresa Consórcio Taubaté Vias está cumprindo rigorosamente o contrato, oferecendo todos os serviços e equipamentos dispostos nas planilhas e manuais apresentados? E também tem um último questionamento, é sobre uma emissão de uma nova nota de empenho no valor de R$ 1.760.438,89, está previsto na página 9050 do processo licitatório, que foi cancelada. Gostaria que fosse explicado a respeito desse procedimento. São esses questionamentos, senhora presidente. Posso começar? Fique à vontade. Vamos lá. Em relação à composição do quadro societário, eu não faço nenhuma pesquisa sabendo qual é o histórico dos componentes do quadro societário. Então, realmente, eu não sei. O que eu sei, de fato, que tem o nome da Engebras, que a Engebras fabrica equipamentos. Isso eu vim, lógico, ver mediante a apresentação das amostras e do catálogo de cada equipamento, que isso foi uma exigência, a amostra do catálogo de cada equipamento apresentado. Então, assim, eu não faço essa relação do que é ex-sócio ou é sócio, se foi, se não foi, eu não sei. O que eu sei é assim, a parte da licitação das amostras apresentadas e da especificação técnica mediante os catálogos de todas as empresas, isso sim foi feita avaliação técnica para aprovação e dado continuidade no processo. Tudo bem? Posso passar para o segundo? Senhora Angelique, a senhora tem conhecimento que o Ministério Público, por meio da representação, ele pontua que um negócio é considerado estranho, um negócio jurídico é considerado estranho se houver a utilização do envolvimento da empresa que responda por um processo, no caso a Engebras? Então, a Engebras, teoricamente, ela não participou como fornecedora do processo licitatório. O que eu vou falar a respeito do Ministério Público é uma ação que cabe aqui na terceira pergunta sua. Posso entrar na terceira? Pode ser? Eu não entendi a segunda. A segunda, a respeito de seguros, deixa eu só adiantar. Todo dano que é causado aos equipamentos instalados pelo consórcio é de responsabilidade do consórcio repor. Tudo bem? Não. Terceiro, no caso das novas publicações, na verdade não houve irregularidade, teve questionamento. Eu não sei se é apropriado falar, mas assim, é muito bacana, estou usando a palavra bacana, mas assim, muito bacana do processo como um todo é assim, o primeiro pregão foi aberto, foi publicado para a data de setembro. Não me recordo o dia exato, mas foi em setembro o primeiro. Teve um questionamento de uma empresa e nós retiramos, porque tinha questionamento da parte técnica e a questão de aglutinação dos objetos, que seria a parte de segurança, a monitoramento e a parte de fiscalização. Nós suspendemos, analisamos todos os questionamentos e nós não alteramos absolutamente nada. Respondemos para o fornecedor e marcamos o segundo pregão, que foi para outubro. O segundo pregão teve também questionamento de outras empresas. Então, teve lá questionamento a respeito de abertura para consórcio, que até então nós não tínhamos estabelecido isso no edital. A questão de aglutinação novamente, porque era interesse das empresas que fosse contratado serviços individuais. Só que o nosso interesse da prefeitura é o quê? É manter um serviço único. Então, equipamentos que servem para monitorar, servem para fiscalizar, e os equipamentos de fiscalização não servem só para penalizar, no caso, aplicação de multa e a infração. Serve também para a questão da segurança. Então, por isso, o intuito de fazer um serviço único e integrado. Então, não cabe a gente atender a expectativa de fornecedor querendo fazer individualmente. Então, esse questionamento a gente também não alterou. No terceiro pregão, nesse segundo pregão, teve apenas um participante. E na minha avaliação técnica, checando todas as exigências em relação a todos os equipamentos e, consequentemente, a apresentação dos catálogos, faltou a apresentação de documento. Então, parece uma coisa assim muito simples, mas era uma exigência e a gente teve que desclassificar.
foi aberto, então, o terceiro pregão. O terceiro pregão teve, lógico, novos questionamentos. Novos não, que foram os mesmos. A questão de aglutinação, a questão do consórcio. E nisso eles entraram no Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas mandou suspender. Isso foi em novembro. Só que o Tribunal de Contas, ele fez a análise em novembro, foi bem rápido, na verdade, e acho que foi a decisão em dezembro, se eu não me engano, e nós conseguimos marcar no último pregão em janeiro, que foi dia 8 de janeiro. Esse eu consigo recordar bem a data, que foi mais recente. E o Tribunal de Contas só fez uma alteração em todo o termo de referência. Ele só alterou a questão da apresentação da amostra, porque no termo original nós pedimos a apresentação de amostra dos equipamentos de todas as empresas, vencedora ou não. E o tribunal pediu para que esse custo não fosse embutido para as empresas não vencedoras, então que era para a gente fazer exigência apenas do vencedor, a única coisa que foi alterada. Aí nós achamos por bem, para o último pregão, alterar mais um item, sem indicação do tribunal aí no caso, a abertura para consórcio, para a gente ter um leque maior de participantes. Então, o que foi alterado de fato em todo esse processo de 4 pregões foi a questão da apresentação da amostra e abertura para consórcio, apenas, só isso. Último fato que bem relevante, foi feito o pregão em 8 de janeiro, no final de janeiro, a documentação estava toda pronta para a assinatura do contrato, e aí sim o Ministério Público pediu para suspender. Foi o promotor Sampaio. Ele pediu para suspender, pediu cópia de todo o processo, e a vereadora bem sabe que são 21 volumes, ele pediu a cópia de tudo. Eu cheguei a fazer um resumo para ele, de etapa por etapa, pregão por pregão, quais foram os questionamentos, quais foram as empresas, e eu passei acho que por em torno de 1h30, dando toda a explicação para o promotor, e o promotor, no ato, ele disse assim para mim: eu entendi a importância do projeto, analisei, é claro, a motivação de todo esse questionamento, passando o carnaval, eu vou liberar o processo já com a conclusão. Tanto que foi assinado o processo. Então, nós tivemos aí, o aval do Tribunal de Contas, mandando dar continuidade ao processo do pregão, processo licitatório. Tivemos a liberação também do Ministério Público, isso foi em fevereiro, e nós assinamos o contrato em 31 de março. Então, e esse ano agora, teve o julgamento final do Tribunal de Contas, dando ok em todo o processo, finalizando. Então, assim, não é que teve irregularidades, não. Teve questionamentos que nós respondemos e foi apenas um item, a questão da amostra que o tribunal pediu para alterar. Nada de especificação técnica, nada desse tipo de questionamento. Tudo bem? O quarto item, sobre a notificação, eu não estou com o processo aqui de cabeça. Se for o caso de mandar alguma resposta depois, não sei o que pode ser. Ah, sim. Isso aqui, o que acontece? Toda instalação, isso aqui é uma notificação, na verdade, da EDP, que ela está me apresentando, eu já nem me recordava, que faz tempo já. Todas as indicações em relação à implantação, à instalação das câmeras de monitoramento, que é a parte da segurança, todas, sem exceção, foram indicadas pela Polícia Militar. Então, exatamente nesse ponto onde teve a notificação da EDP, foi uma indicação de necessidade, por conta de criminalidade, que a própria Polícia Militar solicitou. Só que a EDP nos notificou tempo depois, dizendo que ali nós teríamos que retirar e remover. Então, a notificação foi em cima disso, e isso já foi removido. Aí teve uma outra indicação para esse deslocamento da própria Polícia Militar. Tudo bem? Se o consórcio está cumprindo, o consórcio tem cumprido as exigências, tem equipe 24 horas para atendimento, isso para qualquer um dos equipamentos, tanto para a questão de monitoramento como fiscalização de trânsito também. A nota de empenho, na verdade, deixar bem claro aqui, desde o primeiro mês da assinatura do contrato, a gente coloca o valor, até pelo quadro de valores que é apresentado no pregão, o valor cheio. E só que o consórcio só é pago mediante medição. Então, se tem câmera que não funciona, por algum motivo, esse valor não é pago. E aí, por onde foi isso que aconteceu, que teve a sobra do período do ano.
E aí, no final do ano, a gente não pode deixar saldo de empenho e a gente faz o pedido de cancelamento do empenho do que teve de saldo. É isso. Eu acredito que... Com isso, a senhora respondeu todas as perguntas da vereadora Vera Saba. Vereadora, podemos... Senhora presidente, eu gostaria de sugerir que a Comissão Parlamentar de Inquérito possa ter acesso a todos os autos do processo. São 21 volumes, aproximadamente 9.086 folhas. Existem detalhamentos do processo muito importantes e relevantes para o processo investigatório, e que fosse colhido o depoimento da pregoeira Camila Érica dos Santos e da equipe estabelecida pela Portaria 457 de 2013, senhora Ana Carolina Moreira Gomes, Solange de Faria Santos, Tânia Mara dos Santos. Inclusive, senhora presidente, também colher depoimentos da pregoeira Solange de Faria Santos, que compõe posteriormente a equipe, mas foi a que iniciou o processo, e o procurador do município, Hernani Barros Morgado Filho, envolvido em todo o processo fiscalizatório. E que fosse também, por meio dos 21 volumes, realizado uma fiscalização e investigação em loco na empresa, que faz todo um procedimento para que seja certificado se os equipamentos e os serviços estão realmente sendo cumpridos, se o contrato do processo licitatório está rigorosamente sendo cumprido. Senhora vereadora, eu gostaria, depois que a senhora formalizasse esse pedido, tá bom? Para a gente poder ver se onde vamos seguir aí, certo? Senhora presidente, eu farei um ofício, vou encaminhar a Vossa Excelência e gostaria que fosse respondido o questionamento também pelo responsável competente, o questionamento do nobre vereador Neneca e também do nobre vereador Jefferson Campos, que foi pontuado sobre a questão da empresa, e a senhora Angelique deixou claro em seu depoimento que caberia ao setor de compras falar sobre a questão de capital social e essa discrepância existente. Sim. Então, não havendo mais nada, né, a tratar, da nossa parte, enquanto comissão, acho que não há mais nada. Queria ver, vereador Digão, gostaria de fazer algum questionamento? Só uma dúvida aqui. Boa tarde, Angelique. Boa tarde, tudo. Angelique é a gestora do... certo? Isso. Como gestora do contrato, a senhora já fez alguma notificação, alguma observação para a empresa? Já. De descumprimento de contrato por parte da empresa? Não, na verdade a gente já fez assim a questão de câmeras, às vezes alguma questão de lentidão, e eles prontamente responderam. Então, todo o contato que é feito, porque na verdade eu não trabalho com a parte da operação, e isso cabe a cada secretaria. Então, quando a secretaria me comunica, eu formalizo esse pedido que a própria secretaria encaminhou. Não, porque a senhora falou que quando não tem uma câmera funcionando, a senhora prontamente faz não é pago o contrato. Exatamente, mas certo? essa medição vem da própria secretaria. Então, as secretarias mandam essa informação para a senhora? Isso mesmo, porque eles detêm a operação. Tem como a senhora mandar essas notificações feitas pela secretária, os apontamentos feitos, qual secretaria que seria? Trânsito E segurança. Segurança Pública. Isso. Essas notificações apontadas pelas secretarias, tanto de mobilidade como de... A formalização quem faz sou eu. Então, tem como a senhora encaminhar para a comissão essas... Tem. Eu acho que seria importante ter essas... Até porque a Angelique é a gestora do contrato, então ela é responsável pelo funcionamento dos equipamentos ali, pela gestão dos equipamentos. Então, eu acho que seria importante, até para mostrar que ela está fazendo esse acompanhamento, está verificando esse apontamento, está
descontando, se assim necessário for da empresa, custos previstos ao funcionamento das câmeras. Eu acho, Angelique, a colocação do vereador assim, muito oportuna, porque até agora mostrou total transparência em todo o processo. E com isso, né, conforme a colocação sua, eu acho que é uma questão muito boa. Se a senhora puder. Sem problema. Senhora presidente. Tem mais algumas pontuações em relação também ao depoimento, colher depoimento da servidora Neide Aparecida Freitas, que foi responsável pela verificação e análise técnica das propostas constantes no processo administrativo. E importante também, senhora presidente, que tivéssemos acesso ao resumo que foi encaminhado para o promotor Sampaio, no Ministério Público. E ainda, senhora presidente, o meu primeiro questionamento sobre a questão do representante da empresa Talentec, que foi ex-representante da empresa Engebras, que está respondendo processo penal no país de Santa Catarina pela máfia dos radares, é sobre quem ficou responsável de fazer a verificação em relação à condição de idoneidade também desses sócios que compõem a empresa Talentec. Ok, vereadora, mais uma vez reforço, senhora, por favor, formaliza tudo que a gente vai, na medida do possível, cumprindo aí, ok? Então, não há... Vereador Digão? Então, não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada essa audiência e agradecer a presença aí da Angelique, que prontamente nos atendeu. De todos, vereador Digão, vereadora Vera Saba, vereador Jefferson Campos, vereador Neneca, vereador Diego, Jair Gomes aqui dando uma assessoria constante, Itamar, Henrique, assessora da vereadora Vera Saba. Agradeço a presença de todos. Obrigada e boa tarde.